Então nessa primeira seta amarela a gente tem as furnas gêmeas, que ganham esse nome por estarem próximas uma da outra, por terem uma morfologia mais ou menos parecida. Tem também a furna do anfiteatro, a furna grande, que é a maior furna de arenito do Brasil, uma das maiores furnas de arenito do planeta, a pedra da onda, que foge um pouquinho desse contexto de furnas, de poços de abatimento, de buracos naturalmente formados por desabamento, para um outro tipo de formação, que são as formações de relevo ruiniforme, ou seja, ruínas de processos químicos, processos de dissolução. E também ao lado da pedra da onda, o capão das Embuias, que é um capão pequeno, bem protegido de sol, de chuva, tem uma parede de arenito ao final desse capão, e possui algumas embuias para que a gente possa conhecer então essa espécie ameaçada de extinção, cuja madeira foi muito usada pela nossa sociedade para o fabrico de móveis, também para dormentes de trilhos de trem. Então a visitação ela inicia aqui na nossa recepção, que fica aqui no povoado Passo do Pulpo. Então a gente consegue ver nessa imagem aqui o povoado, né? Fica exatamente no lado esquerdo da rodovia, a nossa recepção. Sai da nossa recepção e pega a rodovia sentido leste, né? No mesmo sentido que se usa para vir para cá. E aí vai ter uma bifurcação logo à frente, indo reto é uma estrada de asfalto, segue a estrada de asfalto, e pegando à direita vai ser uma estrada de chão. Então pega-se à direita e segue-se por um pouco mais de 1 km até chegar em nosso container. A partir do nosso container, o portão vai estar fechado. Nós entregamos aqui na recepção, depois dos trâmites preliminares, a chave numerada do portão para que se possa adentrar, e pedimos sempre que fique fechado esse portão. Aí segue-se então 700 metros portão adentro até chegar no estacionamento das furnas gêmeas, né? E aí nesse estacionamento então deixa-se o carro, a gente tem aqui à esquerda uma imagem do estacionamento, e aí começa-se então uma caminhada por essa trilha marcada aqui em azul. A gente vê aqui a partir do estacionamento uma caminhada de 300 metros, a gente vê essa imagem à direita que mostra como é a trilha e como é a sinalização. Chegando então até o tótem das furnas gêmeas, ponto a partir do qual vai se caminhar então pelo campo rupestre, pelos arenitos, né? Evitando-se então o pisoteio do campo rupestre, como já foi falado. Aqui a gente mostra uma dessas imagens então de vegetação de campo rupestre, né? O cacto bolinha, aquela espécie endêmica e ameaçada de extinção. Então as furnas, de uma forma bastante resumida e simplista, podemos dizer que elas são poços de abatimento, poços de desabamento, formados pela circulação de água subterrânea. São cavidades como se fossem cavernas verticais. Então recomendamos fazer a caminhada, não precisa, como já foi falado no briefing, não precisa nos arenitos fazer a caminhada exatamente onde está feita a sinalização. Pode-se caminhar com um grau de liberdade maior, porém sempre tomando cuidado com o pisoteio do campo rupestre. Essa imagem aqui, ela é uma imagem da furna 2, que é essa primeira furna que a gente vê quando chega a partir do tótem. Retorna-se então para o estacionamento das furnas gêmeas. E a partir daqui é possível então vir com o carro até o estacionamento da furna grande ou até o estacionamento da pedra da onda. Nós recomendamos já tocar até o estacionamento da pedra da onda, justamente para deixar a furna grande por último para quem está visitando na parte da tarde, porque aí pode-se ver o pôr do sol da furna grande e assim aproveita-se mais os atrativos aqui do parque. Então, a partir do estacionamento das furnas gêmeas, para quem quer ir direto para a furna grande, então toca por 900 metros com o veículo até o estacionamento da furna grande. E para quem quer ir até a pedra da onda, então passa reto pelo estacionamento da furna grande e vai seguindo então pela estrada interna da fazenda, passando então por um determinado ponto em que é possível enxergar as paredes da furna grande de frente, nesse bonito visual que a gente vê nessa imagem à esquerda, que é o que a gente chama de vista oeste da furna grande. À tarde ainda mais bonito, porque o sol ele está iluminando a parede de frente, né? Seguindo ainda por essa estrada, vai se chegar então em uma placa orientativa para se pegar à esquerda para ir para a Pedra da Onda por 350 metros. Pega-se então esse caminho
e chega-se no estacionamento da Pedra da Onda, onde vai ter sinalização para seguir para a Pedra da Onda à esquerda e para o Capão das Embuias à direita. Então a gente vai mostrar primeiro ali a visitação do Capão das Embuias. Caminhando-se algo em torno de 70 metros, chega-se em uma outra sinalização que indica para a esquerda para se entrar então nesse capão, né? E ali que vai ser possível então enxergar algumas dessas bonitas espécies que a gente tem aí. Feita a visitação do Capão das Embuias, onde tem também algumas vias de escalada, retorna-se para o estacionamento da Pedra da Onda e agora pega-se a trilha ali da Pedra da Onda, caminhando poucos metros já vai chegar nessa formação de relevo ruiniforme, né? Então ela tem realmente o formato de uma onda de arenito, né? São essas feições de dissolução, então, onde a rocha vai ganhando determinados formatos específicos. Nesse setor, então, tem a Pedra da Onda, tem a Pedra do Naufrágio, tem também o Bob Esponja, a Pedra do Navio, que é onde pratica-se escalada, a Tartaruga Marinha e o nome dado aí por visitantes, o Vaso Sanitário, uma rocha bastante singular. Feita a visitação, então, retorna-se para o veículo, né, no estacionamento da Pedra da Onda, que a gente pode ver aqui circulado em amarelo, e então toca-se de volta até o estacionamento da Furna Grande para fazer então a visitação tanto da Furna do Anfiteatro como da Furna Grande. Para quem vai visitar a Furna do Anfiteatro, então deixa o carro no estacionamento, retorna um trecho de algo em torno de 150 metros somente pela estrada interna da fazenda, vai pegar a direita na orientação da trilha branca, que orienta como se fosse retornar ao refúgio das Curucacas, né? Para quem está fazendo por trilha, realmente esse é o caminho de retorno. E aí, caminhando mais alguns metros, já chega-se então na sinalização que dá acesso aos mirantes naturais, aos mirantes de arenito, que permitem que se possa contemplar a beleza dessa furna, que tem inclusive uma araucária lá dentro. Retorna-se então pelo mesmo caminho, até chegar ao que é chamado de Discoporto, essa laje bastante interferida que tem aqui no alto, e aí pegando a esquerda, retornando para o estacionamento, chega-se então no tótem da Furna Grande, que já indica que a 200 metros você vai chegar na Furna Grande, né? Essa trilha branca que a gente vê marcada aqui no mapa. Então, caminhando esses 200 metros, vai se chegar no Mirante Norte, onde você tem essa bonita visão aqui da Furna, né? É um mirante um pouquinho descolado da parede, então é possível que se possa observar bem como é essa Furna. Depois da visitação do Mirante Norte, pode-se ir até o Mirante Sul, onde também vai se ter uma visão muito bonita, né? Lembrando que a Furna Grande ela tem 72 metros de profundidade e 410 metros de diâmetro principal. A gente vê as araucárias lá no fundo dela. E para chegar no Mirante Sul, então, pode-se caminhar pelo trecho sinalizado com fitas fosforescentes, mas pode-se também vir caminhando pelo campo rupestre, tomando o devido cuidado com o pisoteio, né? Lá no Mirante Sul, então, vai ter sombra, vai ter algumas sombra de arvoretas, né? Vai ter também 2 banquinhos e algumas cadeiras de praia. As cadeiras de praia podem ser removidas para um lugar ou para outro, menos no arenito. Elas não podem ir no arenito porque a base é de metal e poderia marcar o arenito, o que pode ser um problema aí ao patrimônio geológico, né? Lembrar que o arenito tem mais de 400 milhões de anos de formação. Então aqui uma imagem do pôr do sol na Furna Grande, entre o Mirante Sul e o Mirante Norte. E depois disso, então, retorna-se até o estacionamento, onde pode-se retornar para casa, ou ainda, se ainda houver tempo, né, se não for já o momento realmente do pôr do sol, é possível fazer algumas trilhas autoguiadas.